Dessa vez eu vou continuar um assunto que eu comecei em outro vídeo, que é de que as coisas estão todas invertidas. Tipo, as coisas que eram pra ser consideradas boas são consideradas ruins. E basicamente, literalmente o que eu disse, que tá tudo sendo considerado como se fosse invertido. E aí eu vi muitas coisas que são referentes a isso, né? Que são nesse assunto. São nessa linha de pensamento de que as coisas estão invertidas. Por exemplo, ontem eu tava indo pra faculdade. Aí no ônibus eu vi todos os bancos tinham tipo um adesivo colado na parte de trás dos bancos, assim, tipo, feito pro banco mesmo. De todos os assentos, que era um QR Code e um negócio que era da sorte, assim. Tipo da lotérica, aquela florzinha. E com a bandeira do estado de São Paulo dentro, né? Mas beleza. Aí eu pensando assim, tipo, no ônibus tem um QR Code pra você, sei lá, pagar um negócio, pra você concorrer a uma casa, um carro e uma moto. Tava lá no negócio. Eu fiquei pensando, tipo assim, nossa, meio nada a ver, né? Meio estranho isso. Aí eu raciocinando, eu pensei assim, não. Porque a pessoa que vive, que no outro vídeo eu falei sobre o plano, que é o plano deles, e que se você seguir o plano deles, você vai ter tipo uma vida meio sem graça, medíocre assim. E aí você vai acabar achando que a sua única saída, a sua única possibilidade, a única resposta que você pode ter para sua vida é apostar na sorte mesmo, né? Tipo assim, você só consegue sair daquilo ali se for por base da sorte, porque por você mesmo você não consegue. Tipo assim, é isso que tem na cabeça da pessoa. A pessoa viveu, cresceu e foi a vida inteira ouvindo coisas que faz você pensar assim, né? Aí eu pensei, e é exatamente ali. Tipo assim, pensa que... Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, o Facebook. O Facebook, ele tem um mecanismo de marketing que ele tem um traqueamento, ele tem, tipo, o perfil da pessoa, ele sabe quem é você. Às vezes ele sabe quem é você mais do que você mesmo. Tipo, chama... Caraca, eu esqueci como é que chama, velho. Tá, eu esqueci, não vou lembrar agora. Mas é tipo, ele sabe exatamente quais são os seus interesses, esse tipo de coisa. E ele vai direto pra pessoa que tem aquele tipo de interesse. Então por isso que vale a pena você anunciar no Facebook. Mas isso é outro assunto, beleza. Aí eu pensei assim, dentro do ônibus é justamente aquele público-alvo, né? São as pessoas mais suscetíveis a isso. Outra coisa, a lotérica. Esses jogos de azar são da lotérica, né? Você vai na lotérica. E quem é que vai na lotérica? São justamente as pessoas mais velhas, mais antigas, que já vivem nessa vida, tipo assim, a vida delas não foi nada demais, a vida toda e tal. E aí elas têm esse costume de apostar, né? Aí me veio outra coisa. É ilegal aposta no Brasil. É ilegal. Só que, se não for eles que estão fazendo. Tipo assim, os cassinos, óbvio que eu também acho que não deveria ter, mas tipo assim, é ilegal, mas eu posso fazer. Tipo assim, você não pode, mas eu posso. Óbvio que não é exatamente a mesma coisa, mas mesmo assim, de uma forma ou de outra é aposta, né? Aí eu tava pensando também outro ponto que faz que a gente vê esse mundo invertido, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas da minha idade é droga, álcool, final de semana todo saindo, funk,
aposta, vape, é só besteira, né? Coisa ruim. Se você não é um pouco, ou se você não é igual a eles vão te chamar de estranho, tipo assim. Nossa, eu fui chamado de... Quando eu falei, tipo assim, a gente chegou em algum assunto lá, e aí eu falei que, tipo assim, que eu nunca fui de beber muito, eu não fui muito de ficar com um monte de mulher, assim, aleatório e tal, que só namorei uma vez, e foi a única pessoa e tal, beleza. Aí eu falei que eu não saio final de semana, que eu não bebo, que eu nunca fumei nada. Aí eles, nossa, como você é NPC. Eu fiquei tipo assim, NPC? Por que NPC? Aí eu, né, beleza, tá, ok, né? Aí eu sou NPC porque eu não faço essas coisas erradas? Você não faz nada. Aí eu nada tipo o quê? Tipo, beber, fumar, essas coisas. Aí eu fiquei tipo assim, tá, então se for, tudo bem, né? Se for pra se esse é o estranho, eu quero, tá bom eu ser estranho. Não ligo de você tá me chamando de estranho, né? Mas, tipo assim, é literalmente invertido, né? Tipo, se eu falar, por exemplo, deixa eu pensar num assunto. Uma vez eu fui falar de meditação, numa época que eu tava tentando conseguir encaixar numa rotina a meditação, né? E eu tava gostando desse assunto, tava tentando praticar e criar como se fosse um hábito. E a leitura, essas coisas assim. E aí, tipo assim, quando eu falava sobre esse assunto, ninguém nunca, tipo assim, tipo, isso daí é... Sabe, tipo, de julgar como se fosse uma coisa nada a ver, como se fosse uma coisa errada. Tipo assim, se eu julgar eles como se eles estivessem errado de estar fumando vape, pod, essas coisas e bebendo, eu sou estranho, eu sou errado. Agora, se eu falo uma coisa que é tipo assim, é tentar ser uma pessoa melhor, porque a meditação, ela tem... O intuito dela é ter um sentido bom, é você ficar uma pessoa mais calma, uma pessoa mais presente no momento, uma pessoa que consegue mais raciocinar, ser mais racional nas suas ações, tem vários benefícios, né? Se qualquer pessoa estudar minimamente isso, vai saber que é coisa boa, não tem por que você julgar uma pessoa como se aquilo ali fosse uma coisa ruim, errada. Eu julgar uma pessoa que tá bebendo álcool ou fumando, usando droga, é como se eu quisesse o bem pra ela, não é? Pelo menos eu acredito nisso, né? Que é como se eu quisesse o bem pra ela. Agora, quando eu falo uma coisa que faz bem pra mim e a pessoa me julga como se eu fosse errado, outra coisa é alimentação. Tipo assim, tem coisas que eu não vou dizer que eu sei com 100% de certeza, mas eu gostaria de dizer que sim. Mas tipo assim, tem certos tipos de alimentos que tem aquele T amarelo, que é um triângulo assim com um T amarelo, né? Aquilo ali significa que tem gordura transgênicas dentro nos componentes daquela comida. E eu deixei de comer aquilo ali porque eu descobri que aquilo faz mal. Bom, eu não fui estudar, por isso que eu digo que eu não sei 100%. Eu não fui estudar a fundo. Eu vi uma pessoa falando, vi outra pessoa falando, e todas essas pessoas têm estudo. Tipo assim, pessoas que foram em podcasts gigantes dos gringos lá. E aí, eles mesmos dizem que isso não aparece muito, não tem muito estudo, não tem muita pessoa falando sobre isso, mas isso que eles estudaram e descobriram que isso é uma gordura que o nosso corpo não é acostumado e não consegue eliminar muito bem e por aí vai. E aí eu parei de comer coisa que tinha isso. E aí quando eu falo que eu não como aquela margarina por causa daquilo, eu não como salgadinho, eu não como essas coisas, aí a pessoa fala assim, tipo, só uma vez não tem problema, isso daí é frescura, isso daí é, tipo assim, é besteira, se for pra morrer, vai morrer de qualquer jeito. Tipo assim, é difícil você encontrar uma pessoa que te apoia por estar querendo ser melhor, mano. Você entende? Tipo assim, agora, se você quer sair pra uma balada, quer beber um álcool pela primeira vez, quer usar uma droga pela primeira vez, é mais fácil de você achar pessoa pra te apoiar nisso. Pelo menos
era o que eu tava dizendo no outro vídeo. Se tiver pessoas que pensam como eu e que deixa aí nos comentários que eu quero ver. Mas tipo assim, a maioria, pelo menos das pessoas que eu conheço hoje em dia, me apoiariam mais a fazer coisas que não são tão certas. Até porque, por exemplo, se alguém, por exemplo, se eu quiser procurar alguém do meu convívio hoje que me apoie a meditação, que era o que eu tava falando. Não tem muita gente no meu convívio que conhece sobre meditação. Ninguém nunca estudou sobre isso, ninguém nunca estudou sobre essa gordura transgênica. Tipo assim, eu não vou achar pessoas que sabem sobre isso. Agora, pessoas que já usaram alguma droga, pessoas que bebem álcool, vai ter gente a rodo aí pra me incentivar a fazer igual porque é divertido. Entendeu? Porque essas pessoas não têm esse conhecimento. Então eu não conheço pessoas que têm esse conhecimento atualmente. Então é muito mais fácil de eu achar pessoas que vão me incentivar a coisas erradas. E é óbvio, aí depende de mim, depende completamente de mim, me manter não fazendo essas coisas, né? E é aí que tá o negócio de que a vida que você tem é a vida que você escolheu ter. Tipo assim, mesmo que o meu convívio e a minha... Eu acredito que as pessoas têm uma natureza única e individual. Porque eu nunca aprendi essas coisas que eu não deveria fazer isso. Tipo assim, tem gente que fala, mas o que mais tem é gente que fala e faz. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Aprender pelo exemplo é a coisa que mais funciona, que é a melhor, assim. Se você é um pai ou uma mãe que dá o exemplo pro seu filho, é muito melhor. Tipo assim, ele vai aprender muito mais e ele vai replicar aquelas coisas. E eu não fui muito de ter esse exemplo, sabe? Então eu acredito que as pessoas têm uma certa natureza, assim. Eu não sei, eu não tenho certeza disso. Mas eu acredito que a pessoa tem uma certa natureza. Porque eu nunca gostei desse tipo de coisa. De tipo assim, de ficar falando de mulher. Sabe esses papos que você vai cortar o cabelo? Olha como tá meu cabelo. Sabe por que tá assim? Porque quando eu vou cortar o cabelo, vou na barbearia, os caras só falam de mulher, mano. E aí, tipo assim, é ruim de eu querer negar isso, de eu querer... tipo, cortar isso e falar, tipo assim, mano, não quero falar disso não. Porque aí os caras vão me zoar. E aí eu vou ficar, tipo assim... Não que isso vá me afetar, mas eu quero evitar ter que ficar ouvindo, sabe? Não... Mas é óbvio que eu também não é porque ele tá falando que eu vou afirmar o que ele diz. Não, eu só ignoro. Tipo assim, eu finjo que eu não ouvi, eu finjo que eu tava pensando em alguma coisa. Tento puxar um outro assunto. Mas é inevitável, velho. Você vai cortar... Eu vou cortar o cabelo, os caras só falam disso. Só fala de mulher. A mulher passa na rua, os caras assediam a mulher. Fala de droga. Tá ali do meu lado, cortando meu cabelo e fumando um pod, mano. Soprando na minha cara. Eu fico tipo assim, velho... Aí eu tô já tem uns 6 meses que eu tô cortando meu próprio cabelo na 4. Aí fica tudo do mesmo padrão. E de um tempo pra cá eu fiquei com preguiça de cortar e aí tá assim. Fiquei com preguiça não, a maquininha quebrou. Bom, mas era isso aí que eu queria falar, que o mundo tá muito invertido, cara. Por isso que é muito importante aquele negócio de que o seu ambiente te molda. Você tem que estar num ambiente ali que vai te favorecer, vai te ajudar. E eu tenho que criar esse ambiente, velho. Tem que achar pessoas assim. Esse daqui é um dos motivos por eu fazer isso. Porque, tipo assim, vai que aparece alguém, né? E porque eu gostei da ideia de documentar. De, tipo assim, gravar os meus pensamentos do Luan atual, hoje, e daqui uns anos ver de novo, entendeu? Bom, mas aqui eu já tô saindo do assunto. É isso aí. Eu queria falar sobre o mundo tá invertido. É muito mais fácil você ver coisas ruins sendo postas como boas. É isso aí. Refletir sobre isso é legal. E se você é uma pessoa que se identifica com o que eu tô dizendo, fala aí pra mim. Valeu.